Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos conversar sobre emprego, desemprego, indústria e desindustrialização. Vamos falar um pouco sobre a dramática situação do nosso mercado de trabalho, mas também sobre perspectivas futuras, caminhos futuros e possibilidades de recuperação e melhora. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje a Márcia de Paula Leite, o Aroaldo Oliveira, meu xará, que eu também sou Paulo Oliveira, e tenho certeza que vamos fazer uma conversa aqui muito interessante. Antes de mais nada, já gostaria de passar a palavra para a Márcia, para ela falar um pouquinho da trajetória dela, do que ela tem feito, para a gente dar o nosso pontapé inicial nas conversas. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse programa. E eu sou com um tema tão interessante, né, e tão atual como esse. Eu sou professora da Unicamp, sou socióloga de formação e a minha especialidade é sociologia do trabalho. Tenho trabalhado muito com o tema de mercado de trabalho, com questões ligadas a direito do trabalho, reforma trabalhista, desigualdade de gênero no mercado de trabalho, enfim, essas questões. Legal. Obrigado, Márcia. Aroaldo, fala um pouquinho também da sua trajetória e aí a gente já vai mergulhar aqui na discussão propriamente dita. Legal, Paulo. Cumprimentar aqui a Márcia, Paulo também. Obrigado pelo convite. Acho que é muito importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, a gente dialogar sobre a questão do desenvolvimento, sobre o emprego, sobre a indústria no Brasil, sobre o que nós queremos e qual que é o rumo. Então, eu sou Aroaldo Oliveira da Silva, eu sou trabalhador na Mercedes, estou na direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e estou também na presidência da Industrial Brasil. A Industrial Brasil é uma entidade recém-criada, foi criada no final do ano passado. É uma entidade que agrega metalúrgicos, químicos, né, trabalhadores têxteis da construção civil, alimentação e energia, tanto da CUT e da Força Sindical. E a ideia da criação dessa organização é para discutir a reindustrialização no Brasil. É para a gente juntar, né, criar uma sinergia sobre todas as experiências desses setores, para a gente tentar pautar os atores, para a gente discutir, né, o futuro da indústria. Boa, obrigado, Aroaldo. O tema realmente aqui é da maior importância, né? Acho que não dá para discutir mercado de trabalho no Brasil e qualidade de emprego sem discutir o que os economistas chamam de estrutura produtiva, ou do que se faz no Brasil, né? E a indústria é certamente um dos setores chaves, né, do ponto de vista de inovações tecnológicas, demanda por trabalho qualificado, capacidade de pagar bons salários, de pagar direitos trabalhistas, né, e assim por diante. Então, vou começar pedindo para a Márcia falar um pouquinho da visão dela, da evolução do mercado de trabalho brasileiro nos últimos anos, né, especialmente das mudanças que a gente vem passando, né? O Brasil era uma economia que conseguiu se industrializar bastante, né? A gente nos anos 80 até talvez metade dos 90 tinha um mercado de trabalho ainda com muitos empregos industriais, né? Certamente não eram empregos industriais de indústria de ponta, de fronteira tecnológica, mas eram empregos industriais de boa qualidade, né? Que inclusive criam o que a gente chama de classe média, né? E a gente vem ao longo dos últimos anos observando uma desindustrialização do tecido produtivo brasileiro e uma perda brutal de qualidade de empregos. Aliás, algo parecido com o que vem acontecendo com os Estados Unidos também, né? Mas eu gostaria de pedir para a Márcia falar um pouquinho disso, da visão dela, para a gente começar a tratar do assunto aqui. Por favor, Márcia. Bom, eu acho que esse tema é da maior importância, porque a gente, como você falou, né, Paulo, o Brasil chegou a ter um parque industrial importante. Claro, a gente nunca esteve na ponta do desenvolvimento tecnológico, mas a gente teve um parque industrial complexo, um parque industrial que se complementava, não é? Com
uma indústria nacional que se articulava, né, com a indústria internacional, com o capital internacional, vários setores, né, complementavam o capital internacional. Por exemplo, a indústria automobilística, né, era basicamente internacional, mas nós tínhamos toda uma cadeia de autopeças, né, que era de indústria brasileira, né? Tudo isso mais ou menos até os anos 80 mesmo, como você falou, né? Final dos anos 70, não, até os anos 80 mesmo, né? Foi a partir dos anos 90 que as coisas começaram a mudar. E essa mudança ela tem a ver bastante com o fato de que nós tivemos um governo, a partir dos anos 90, nós tivemos uma outra orientação, né, de política econômica, voltada para voltada para outros princípios, esses princípios neoliberais, né, que entendem que não deve haver intervenção do Estado na atividade econômica, né, no sentido, por exemplo, de criar políticas industriais, né? Claro que tem intervenção do Estado, né, mas tem intervenção do Estado muito voltada para o desenvolvimento do grande capital, né, muito voltada para os interesses do capital financeiro, né, nem um pouco voltada, por exemplo, para os interesses sociais do país, para os interesses dos trabalhadores, etc. e tal. Ao contrário, né, desde os anos 90 nós passamos a ter uma política, a partir dos anos 90 nós passamos a ter uma política que buscou tirar, né, que buscou tirar direitos dos trabalhadores. Nós tivemos aí o interregno dos anos de 2003 a 2016, quando o Partido dos Trabalhadores esteve no governo, em que as pressões internacionais continuaram nesse sentido, né? Mas a gente teve uma política dos governos do PT voltadas para o mercado de trabalho, voltadas para o interesse dos trabalhadores. A política de recuperação do salário mínimo foi super importante, né? Nós tivemos uma política desenvolvimentista que criou muitos empregos formais, não é? Então nós tivemos um período aí de 14 anos, né, até o golpe de 2016, em que as coisas funcionaram, digamos, de uma forma, apesar da gente continuar tendo essa conjuntura internacional, né, e o processo de desindustrialização não ter sido totalmente estancado, né, nós tivemos a busca, não é, de novos setores industriais, etc. e tal. Bom, tudo isso foi, lamentavelmente, de uma forma absurda, né? Foi não só abandonado, né? Mas mais do que isso, foi destruído, né? Eu vi uma entrevista do Guido Mantega, acho que a semana passada, muito interessante. Foi no meu canal, eu acho. É? Provavelmente foi no meu canal. A gente teve uma longa entrevista com ele. Eu achei ótima, Paulo, porque a chamada era assim: para tirar o PT do governo, eles destruíram o país. E foi Exato. isso mesmo, né? Exato. E é essa mesma ideia, né? Quer dizer, foi isso que eles fizeram, né? Eles destruíram todo o setor de petróleo e gás, eles destruíram o setor de indústria naval, não é? Que os governos do PT tinham recuperado, que era uma indústria que no início dos anos 2000 estava completamente abandonada. Aliás, desculpa interromper, Márcia, eu estava lendo uma matéria recentemente que a indústria naval que mais recebeu subsídios e ajuda no mundo foi a americana. A indústria naval americana, ela recebeu uma quantidade de subsídios desde a Segunda Guerra Mundial, assim, que é incalculável, né? Porque se tem essa ideia que
no Brasil de que a gente deu subsídios e deu tudo errado, mas é importante lembrar que os países ricos usam muito subsídios, né? Mas desculpa te interromper, Márcia. Não, Paulo, obrigada pela intervenção, porque é isso mesmo, essa ideia, né, de que o Estado não pode intervir na atividade econômica é uma farsa, porque, na verdade, o Estado sempre está intervindo. Ele está intervindo fazendo regras, não é? Estabelecendo os parâmetros do crescimento ou do não crescimento. Né? Então, o que aconteceu é que depois, e foi muito rápido, né, Paulo? Porque depois de 2016, olha, nós estamos em 2021, quer dizer, nós temos 5 anos aí, né? A destruição foi muito rápida, muito rápida. Então, a recuperação do mercado de trabalho que nós tínhamos tido durante os governos do PT e o processo de industrialização, de criação de novos, ou recuperação de alguns setores importantes, né, da indústria brasileira, tudo isso foi jogado no lixo. Por exemplo, o que eles fizeram com a indústria da construção civil foi uma coisa inacreditável, né? Porque o Brasil tinha uma indústria de construção civil super desenvolvida, né? Que atuava em vários países do mundo, né? Uma indústria da construção civil que conseguia, né, fazer projetos para outros países, né? E foi absolutamente destruída com a Lava Jato. Foi destruída pelo Moro, né? Então, a situação foi, quer dizer, nós temos aí 5 anos de destruição do país. Realmente, por isso que eu digo que o tema é super importante, ele é super atual. Nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa fazer um plano, né, de como é que a gente reverte essa situação. Porque não é só mais a gente pensar em vamos melhorar aqui. O Felipe falou num momento, vamos olhar para trás e ver o que deu certo e o que não deu certo, né? Eu acho que se a gente pensar nesses últimos 5 anos, nada deu certo. Nada deu certo. Não, mas eu queria até aproveitar, passando a palavra para o Aroaldo, e trazer um pouco do contexto internacional e como é que o Brasil se encaixa nisso. Porque quando a gente olha, por exemplo, o plano Biden nos Estados Unidos, ou que os chineses têm feito, os asiáticos ou os europeus, a gente vê que há um esforço enorme do governo desses países de reconstruir o emprego industrial, especificamente, né? O Biden ele tem um discurso de trazer de volta as indústrias para os Estados Unidos, de criar empregos industriais que foram parte do sucesso da classe média americana, que hoje sofre muito com essa perda de empregos para a Ásia. Então, está na pauta, né, do dia e dos programas fortalecer a indústria, para fortalecer o emprego industrial, num contexto onde a competição dos países é muito acirrada. Então, o que me preocupa é que o Brasil não tem essa consciência de uma guerra industrial que acontece no mundo. Então, os nossos exércitos, especialmente do governo, não estão preparados para lutar essa guerra pela busca do emprego de qualidade, especialmente do emprego industrial. Pouco disso aconteceu nos 90, como você falou, Márcia. Eu me lembro, na era FHC, o lema do ministro Pedro Malan era a melhor política industrial é não ter política industrial. Ele repetia um discurso do Gary Becker, né, um economista importante de Chicago, dos 80. Né? Então, talvez com esse interrenho aí da era Lula, agora, nos últimos 4, 5 anos, a gente de novo assumiu uma postura de meio que desprezo pela indústria, por política industrial, pelo emprego industrial, né? E eu acho que isso vai nos dificultar muito a vida nesse combate que a gente tem que fazer na economia mundial, porque os governos de países ricos estão colocando muito dinheiro na indústria e usando muitas medidas de estímulo para o setor industrial. Então eu queria ouvir um pouco o Aroaldo, que é um grande conhecedor desse tema, né? A partir de toda a experiência dele, como é que ele enxerga, né, a situação brasileira e os nossos desafios, Haroldo? Acho que é sempre bom lembrar, a gente está no meio também de uma revolução tecnológica e industrial. Então, todos os parâmetros, né, dos meios de produção dentro da sociedade estão mudando. E a pandemia acelerou
né, todos esses instrumentos. Então, os países já estavam se reposicionando, né, reorganizando as cadeias globais de valor, e com a pandemia acelerou. E o Brasil saiu dessa discussão, né? Acho que a professora Márcia citou bem, a gente tinha uma configuração que foi do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, até meados da década de 80, onde a indústria brasileira chegou a quase 30% do PIB. Hoje, a indústria é algo perto de 10%, caindo, né? Porque a gente pega o gráfico, está caindo. Então, nós não somos nem mais 10%. Eu nem sei direito que posição nós estamos nesse momento. E a gente tem um pequeno espaço de tempo, e ela citou bem, né, dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, que a gente voltou, né, com o indicativo do peso da indústria no PIB, chegou em perto de 17%, 18%. Então, nos últimos 4, 5 anos, a gente vê um desmonte completo, né? Até recentemente pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, que fala que 37 mil indústrias fecharam no Brasil, então é um número assustador, indo na contramão dos principais países do mundo, porque nessa reorganização, foi o que você falou um pouco, Paulo, os países centrais estão investindo fortemente na sua indústria, né? Estão trazendo de volta, né, toda a produção que eles tinham jogado, né, para o resto do mundo, apesar com as novas tecnologias. Também tem um ganho de escala tremendo, nunca visto antes na história, então eles também não precisam de subsidiárias ao redor do mundo. Mas tem países como os Estados Unidos que praticamente eliminaram alguns setores, né, da indústria. Mas nesse momento, com Biden, o plano Biden, é retomar essa discussão. E de novo, né, e a professora Márcia muito feliz, que o atual governo brasileiro não está fazendo nada nesse sentido. Não está olhando esse movimento. Ao contrário, com esse discurso ultraliberal, está deixando o mercado fazer o serviço. E qual o serviço do mercado? Desmontando o que nós temos de indústria no Brasil. E o que nós temos de indústria no Brasil é onde a gente tem um emprego de carteira assinada, onde tem a renda um pouco melhor. Então, é um emprego um pouco mais protegido. Então, nós estamos jogando fora o emprego que tem uma renda melhor no Brasil. Então, nós estamos empobrecendo mais os trabalhadores. E a gente tem alguns números drásticos no Brasil. E, de novo, na contramão do mundo, né? Pegando um gancho até a professora estava falando. Até começo dos anos 90, ela citou a abertura dos anos 90, a gente produzia 55% de todos os insumos médico-hospitalares que a gente consumia, inclusive remédios. Hoje, em solo brasileiro, a gente produz menos de 5%. Então, vê o que nós sofremos na pandemia. Faltou tudo na pandemia. Faltou, eu estava lendo até uma reportagem um tempo, faltou até aquele suporte que pendura o soro durante a pandemia. Então, um negócio absurdo. Então, coisa que a gente tem capacidade de fazer e a falta e a ineficiência do governo de tentar traçar uma política industrial, né, tentar reinserir o Brasil nas cadeias de produção mundial, né, não faz. Deixa ao Deus dará, deixa ao mercado fazer, e a gente fica assistindo aqui, empobrecendo, né, a população brasileira como um todo. E a gente perdendo emprego a cada dia. E veja que situação paradoxal, né, que foi a da pandemia, em que faltava emprego, né, houve um desemprego maciço durante a pandemia, e faltavam produtos para se combater a pandemia. Né? Esse é exatamente o exemplo que o Keynes, né, o grande economista John Maynard Keynes, dava da crise de 29, né? Que revela a incapacidade do sistema de mercado sozinho coordenar a produção de uma economia, né? Porque, por vezes, especialmente na crise, falta trabalho e falta produtos, né? Olha uma situação, o paradoxo que a gente viveu, enfim, nessa grande pandemia, né? Mas eu queria, voltando a palavra para a Márcia, pedir para ela falar um pouquinho agora da ótica mesmo, da sociologia do trabalho, dos tipos de emprego, falar um pouquinho mais sobre o emprego industrial, porque acho que há uma visão no Brasil, especialmente entre os economistas mais liberais e certamente na cabeça do governo, de que os diversos empregos eles são indiferentes do ponto de vista de qualidade, de nível de salário, de valor adicionado, né?
e não se trata aqui de menosprezar alguns empregos em detrimento de outros, né? Mas se trata de entender que o emprego industrial e o emprego de serviços, especialmente os serviços que têm muita escala, né, como serviços financeiros, de marketing, de design, de TI, tem capacidade de pagar salários mais elevados, porque são setores que geram muita produtividade e empregam muita gente, né? E esse eu acho que é um grande drama do Brasil, porque a gente até consegue gerar empregos em setores de serviços, né, como foi o que ocorreu na era Lula. Houve uma geração monumental de emprego no setor de serviços, mas são empregos que não têm tanta produtividade e que não se beneficiam de economias de escala do processo produtivo que existem nas fábricas e que acabam permitindo o pagamento de salários muito mais elevados e que demandam qualificação dos trabalhadores, né? Porque esse é um outro drama que a gente vê hoje no Brasil, que eu brinco que é o engenheiro que virou Uber, né? Em que as pessoas se qualificam, mas não encontram o emprego que vai demandar a qualificação dela. E muitas vezes elas vão embora do país, o que os economistas chamam de fuga de cérebros, né? Então, eu costumo brincar, mas na verdade é triste, né? Porque a qualificação ou vai embora, né? O trabalhador qualificado ou vai embora do Brasil, ou ele acaba exercendo uma atividade que não demanda a qualificação na qual ele investiu, né? Então, eu queria te ouvir um pouco, Márcia, sobre essa leitura, né, dos tipos de emprego, dos tipos de setor, e como é que você enxerga isso? Olha, Paulo, eu acho que essa pergunta é super importante, porque o que você coloca, né, a visão que está por trás dessa pergunta está perfeitamente correta. Quer dizer, não é qualquer emprego, né? Ou qualquer não emprego, porque o que mais tem sido criado no Brasil nos últimos anos é o trabalho por conta própria, que eles chamam de empreendedorismo, né? Entre aspas, evidentemente, né? Porque uma pessoa que trabalha no Uber não é empreendedor, né? O entregador não é empreendedor, ele está sobrevivendo da única forma que ele consegue encontrar, né? Então, isso é uma forma de... é uma falácia, né? É uma forma de tornar um tipo de emprego que a gente sempre chamou de bico, né? Que sempre existiu a viração, o bico, não é? Para não morrer de fome, de glamourizar, não é? De dizer que tudo bem, que é tudo igual, né? Qualquer emprego tá bom, qualquer trabalho é digno, né? E a coisa não é bem assim, quer dizer, existem empregos e empregos, né? E não empregos, né? Hoje no Brasil, o mais é não emprego, verdade. É o trabalhador por conta própria mesmo, né? O que também se costuma chamar de trabalho informal, né? Que é o pior trabalho que existe, porque ele é o trabalho que não dá nenhum direito, né? Direito trabalhista, direito previdenciário, é o trabalho instável, é o trabalho que, por exemplo, na pandemia, muita gente que trabalhava por conta própria, né? Se viu numa situação de fome, não é à toa que aumentou, né, a crise alimentar no Brasil, agora nesse período da pandemia. Então, o emprego pode ter qualidades muito diferentes, não é? E isso que você falou do emprego industrial é exatamente isso. O emprego industrial, como ele é um tipo de emprego em que se usa mais tecnologia, ele é um emprego de maior qualidade, não é? Que exige maior qualificação dos trabalhadores. Não todo e qualquer emprego industrial, mas via de regra o emprego industrial tende a ser um emprego, né, que quase sempre é trabalho registrado, então é trabalho com direito, né, aos direitos trabalhistas, à previdência, etc. e tal, embora tenha praticamente acabado com a nossa previdência, mas o pouco que restou, né, o emprego industrial ainda dá o acesso. Então, ele é um emprego que tem uma qualidade muito maior quando a gente compara com o emprego de serviços e mais ainda quando a gente compara com o emprego agrícola, né? Agora, o que acontece? Esse modelo, né, que parte dessa lógica de que o Estado não deve intervir, que, como você falou, né, em todos os países que se industrializaram no mundo inteiro, né, o Estado esteve lá, né,
para garantir que esse processo de industrialização se desse, em nenhum lugar se deu por geração própria, né, geração espontânea. O que está fazendo no Brasil? Está fazendo com que a gente volte, o Aroaldo falou muito bem, não é? Hoje nós temos 10%, ou um pouco menos até de 10% de produção industrial no PIB, não é? O valor da produção industrial é isso. Esses eram os números, gente, que nós tínhamos no início do século passado, no início do século XX. Né? Na Primeira República, em 1920, antes da Revolução de 1930. Então, nós estamos voltando mais de um século para trás, não é? E um século de desenvolvimento industrial, com os benefícios, né, que o desenvolvimento industrial traz para os trabalhadores, né, para o emprego, para o mercado de trabalho, foram jogados no lixo. Isso é um absurdo. Quer dizer, como é que você pode pensar em não ter Estado, né? ou o Estado não ter política econômica, né? Ou política industrial? Acontece isso que está acontecendo no Brasil. Hoje, qual é o setor que segura a economia brasileira? É a agricultura de exportação, agricultura e pecuária, né? De exportação, né? Que cria o pior tipo de emprego que a gente conhece, que é o emprego agrícola, não é? O boia fria, o emprego que em geral não é nem registrado, que não tem direito a nada, quando não tem situações ainda piores, né, que a gente sabe que, por exemplo, o trabalho escravo, o trabalho infantil, se dá exatamente ou principalmente, né, nesses setores. Então, eu acho que é muito grave o Estado não ter uma política, né, voltada para pensar o emprego, né? Que tipo de emprego nós queremos, né? Para os nossos trabalhadores, para a população brasileira. Né? E agora, tentando olhar um pouco para frente, né? Pensando na ideia de reindustrialização, eu queria ouvir um pouco o Aroaldo sobre ideias, né? E perspectivas que a gente tem, porque eu entendo que vocês estão num trabalho nessa direção, né, Aroaldo? De juntar sindicatos, de juntar pessoas para pensar, enfim, para propor medidas, né, de como pensar uma reindustrialização do Brasil, né? E queria ouvir, obviamente, um pouco a Márcia sobre isso, mas começando por você, Aroaldo, o que você gostaria de destacar, né, o que você acha que é relevante, né, em termos de caminhos que a gente pode seguir, de passos a tomar, como é que você enxerga isso? A gente, até durante a pandemia, a gente tentou discutir muito sobre isso, tentando olhar as oportunidades, como você falou, o olhar para frente. Uhum. Então, a gente tentou, né, traçar um debate sobre, né, a capacidade de uma reconversão industrial nossa, né, do parque industrial brasileiro. Começando, né, pela ideia, né, dos insumos médicos hospitalares. Então, a gente tem uma lacuna enorme, a gente, né, muito refém, né, de importações, como o mundo ficou refém, né, e estão se mexendo, a gente precisava também se reorganizar. Então, tem um potencial no Brasil da gente fazer equipamentos médicos, hospitalares, voltar a fazer remédio, né, voltar tudo que é da área médica, da área da saúde, a gente tem um potencial. A gente tem uma indústria já, né, que tem essa capacidade, mas está sendo desmontado. Então, acho que ainda dá tempo da gente reorganizar essa cadeia. Outra cadeia importante que a gente tentou rediscutir, porque a professora já tinha até citado, que já foi discutido, e foi muito densa essa cadeia aqui, no passado recente, foi petróleo e gás. A gente tem todo o potencial de ter uma cadeia grande de petróleo e gás, de gerar muita renda, né, para o Brasil através dessa cadeia, mas a gente desmontou, né? A gente tirou diversos mecanismos que tinha, principalmente na Petrobras, e a gente quebrou diversas empresas no Brasil. A indústria naval virou pó, né, hoje no Brasil. Então, petróleo e gás ainda é uma grande possibilidade ainda para o Brasil discutir um readensamento dessa cadeia e a gente, né, ter uma indústria pujante. E tem, né, os elos da própria indústria que já está instaurada no Brasil.
Você pega o próprio setor automotivo, de onde eu sou de origem, né? A gente vem tentando, né, discutir com as montadoras, com outros sistemistas, né, com sistemistas dessa cadeia automotiva, como readensar a cadeia, como a gente consegue traçar um plano de nacionalização de peças, né, a gente começar a produzir, né, mais componentes, né, mais máquinas aqui no Brasil. A nossa indústria de máquinas também, né, a gente perdeu muito elos dessa cadeia, né, durante o tempo. Então, acho que a gente tem algumas possibilidades para a gente discutir. Nos últimos dias, a gente ficou na berlinda com a indústria química. Né? Tem o REIQ, que é o Regime Especial da Indústria Química, né, que numa canetada o governo estava tirando. Né? Tudo bem. Não, na verdade, ele vai ficar mais 4 anos só e depois vai acabar, né? Sim, e eu ia até comentar isso. Né? Tudo bem, a indústria precisa ser mais competitiva, tudo mais, mas tem que adequar alguns outros indicadores. Aí construir um meio do caminho, vai ficar mais 4 anos. Então está um debate intenso sobre a indústria química do Brasil. E a indústria química é a origem das outras indústrias. Começa aí a industrialização. Então, nesse momento, nós estamos num momento muito delicado. A gente tem diversas oportunidades que a gente pode discutir, mas se a gente não fizer nada, a gente desmonta toda a indústria que tem. Até o setor automotivo, que sempre foi referência e sempre foi debate nacional, se a gente não discutir o que vai ser o futuro, né, e o futuro está batendo na porta, a gente vê o movimento. Citando mesmo o Biden, recentemente, lançou um plano sobre eletrificação veicular. E aqui no Brasil a gente não faz esse debate. Lógico, as montadoras estão fazendo, a gente vem fazendo esse debate, tem diversos atores fazendo esse debate, mas o governo não faz. Então, o governo que deveria puxar o debate, como a professora bem falou, é o Estado que tem que dar o direcionamento, que tem que articular os atores, né, produtivos. O Estado não está fazendo isso. Aí está batendo cabeça. Ao contrário, né, tem lá a CAMEX, que é o órgão lá do governo que regula as tarifas, né, de importação, que vira e mexe, os caras acordam, né, e sonhou com alguma coisa, tira a tarifa de importação de alguma coisa, tirou de bicicleta... Tirou de pneu, recentemente foi o pneu. Tirou de pneu, mas tirou de bens de capital, bens de informática, então nós estamos à mercê. A gente não tem uma indústria estruturada e o governo apostando de entrar produto importado. Então, assim, a gente está no caminho muito difícil. Como eu falei, a gente tem diversas oportunidades, mas com o atual governo que está, a gente não vê que essas oportunidades vão ser alçadas. Acho que tem um ponto-chave aí que eu queria explorar com a professora Márcia, que é a questão da assimetria, né? A indústria brasileira, ela é uma indústria que tenta correr atrás do prejuízo, por assim dizer, porque o Brasil teve uma industrialização chamada tardia, em que ele chega no mercado mundial com as empresas industriais já constituídas, já são donas das marcas, das tecnologias, dos processos produtivos, já tem uma escala, uma economia, uma escala enorme produtiva. Então o Brasil, ele entra, como eu costumo brincar, para jogar futebol num campo inclinado, né? Ele tem que atacar aqui do gol de baixo para fazer o gol lá em cima, né? E quem deveria nos ajudar a reconhecer e ajudar nesse jogo é o governo, para tentar equilibrar um pouco esse campo de futebol. Porque se depender das multinacionais e das empresas, das gigantes do mundo, eles vão continuar dizendo que a gente está perdendo o jogo porque a gente é incompetente, não porque a gente está jogando no campo lá de baixo, né? Então, a nossa situação é dramática, e até só para dar uma palavrinha do setor automotivo, né? Acho que a saída da Ford do Brasil, o desmonte do ABC, assim, me preocupa demais o que acontece com o ABC, porque o ABC era uma região que era filha do nosso setor automotivo, né? E há um empobrecimento generalizado do ABC por conta dessa saída e do fechamento de todo o nosso setor industrial enfim, automotivo. Então eu queria ouvir um pouquinho a professora Márcia sobre essa questão das assimetrias e dos setores também, né? Porque também olhando para frente, eu acho que a gente tem, apesar dos pesares, a gente tem muita capacidade tecnológica acumulada, né? No setor de óleo e gás, que, certo, parte foi destruída pela Operação Lava Jato, mas a gente tem muito conhecimento também no setor de hospitalar, de medicamentos, de saúde, o próprio agronegócio, na parte agroindustrial, a gente teria potencial de pensar numa industrialização de fertilizantes, indo pela química, né, ou de maquinário agrícola, né?
Então, eu queria perguntar um pouco para a professora Márcia como é que ela enxerga essa questão, primeiro, das assimetrias e, segundo, dos setores produtivos propriamente ditos que a gente ainda tem no Brasil, né, e que poderiam ser sementes, né, olhando para o futuro de indústria, né? Olha, Paulo, eu acho que com relação às assimetrias, a gente corre um grande risco com esse pensamento do neoliberalismo de não vamos interferir no mercado, né? O mercado sabe o que faz, etc. e tal, porque a lógica, quando a gente pensa em termos internacionais, a lógica qual que é? Bom, eles fazem direitinho, né, a coisa de cuidar dos bois, né? Então vamos deixar eles fazendo carne. Não é? É isso, a lógica é essa. Né? Eles plantam soja tão bem, vendem não sei quantos milhões de sacos de toneladas de soja para a China. Vamos deixar eles plantando soja, né? E nós vamos continuar fazendo o desenvolvimento tecnológico. Né? Então, o Haroldo citou a questão das cadeias, né? O Brasil levou um tempo para entrar nas cadeias internacionais, né? Porque hoje em dia, antigamente a gente não tinha essas cadeias internacionais, né? A gente tinha o capital internacional atuando no Brasil, então vinha a Ford, vinha a Volkswagen, não sei o quê, né? E se montava depois a cadeia, mas a cadeia era brasileira, tá certo? Hoje você tem uma cadeia que é totalmente internacional, então começa lá nos países centrais fazendo o desenho dos produtos, não é? Aí manda para a China fazer os componentes, por exemplo, a indústria eletroeletrônica é isso, né? Você tem a Apple, que faz os desenhos de todos os produtos, né, super sofisticados, aí a China, né, faz os componentes, aí a China manda as empresas para cá, monta suas filiais no Brasil, para fazer o quê? Para juntar as pecinhas, né, que ela produziu lá, né? Então, inclusive nessa cadeia internacional, a gente entra no lugar aonde o trabalho é menos qualificado, né? Aí, o que é a indústria eletroeletrônica no Brasil? É juntar as pecinhas, não é? Produzidas na China de um produto que foi bolado, desenhado, não é? Nos Estados Unidos e aqui a indústria eletroeletrônica é a indústria de montagem. A gente não tem nem a produção dos componentes no Brasil. Então, a gente tem que pensar que se a gente vai participar dessas cadeias internacionais, e eu acho que é importante que a gente participe, não é? A gente tem que pensar não em estar lá no final da cadeia juntando pecinha, né? Mas a gente tem que pensar que a gente tem que estar na fronteira tecnológica, não é? Quer dizer, produzindo tecnologia, né? Para que os bons empregos sejam criados aqui também. Então, essa questão da simetria que o Paulo colocou é uma questão muito importante. E aí nós temos um caminho enorme para percorrer, né? Agora, evidentemente, não vai ser com um governo, né, que quer destruir as universidades, que quer destruir, né, a ciência e a tecnologia, que a gente vai conseguir fazer isso, né? Nós precisamos ter um governo que tope esse desafio, não é? Que é desenvolver a tecnologia no país, tá certo? Nós já tivemos isso, a gente já teve indústria nacional por produção de tecnologia, não é? Brasileira, né? Por exemplo, a coisa de descobrir o pré-sal, o petróleo em águas profundas, era uma tecnologia que só o Brasil possuía, não é? A Embraer, a indústria de aeronáutica, né? Também existe um desenvolvimento tecnológico que o Brasil possuía e que disputava internacionalmente na produção de aviões de médio porte, né? Até hoje a gente viaja e quando
como é que chama? O piloto, né? Ou a aeromoça começa a falar para a gente sobre o voo, eles falam que o avião é um avião da Embraer, né? Então, o Brasil já teve, né? Claro que sempre muito atrás, quando comparado com os países do centro do desenvolvimento do capitalismo, mas o Brasil já teve em posições, digamos assim, de destaque, né? E hoje nós estamos numa posição que ficou lá atrás, né? Como eu falei, produzindo carne, soja, e se continuar mais tempo com essa não política, não é? Nós vamos ficar só com o boi e a soja, entendeu? Porque a tecnologia continua se desenvolvendo e a gente fica cada vez mais parado, cada vez mais distante, né, da fronteira tecnológica. É que no final do dia a indústria ela é uma espécie de coração tecnológico da economia, né? É muito difícil você separar a indústria dessa discussão de tecnologia, né? Claro. E os outros setores eles acabam usando a tecnologia que a indústria desenvolve, né? Então no Brasil a gente perdeu essa noção de sistema em que a produção de tecnologia é feita no setor industrial, né? E é esta capacidade que a gente está perdendo. E na produção de tecnologia é que estão os bons empregos, né? Então a gente caiu um pouco na ideia de que a gente importa a tecnologia. Não tem problema que a gente importa a tecnologia. A questão não é importar, obviamente que a gente vai importar, mas a questão é que a gente também tem que produzir, porque é a partir da produção que vem os empregos, né? Os empregos eles derivam de um processo produtivo, né? Mas enfim, a gente está caminhando aqui já começa a me dar agonia que a gente está chegando aqui no final do nosso programa, mas eu queria ainda ouvir um pouquinho mais o Aroaldo para umas palavras aqui conclusivas e depois a Márcia também sobre motivos para a gente poder ficar otimista, assim, palavras de esperança, né? Pensar um pouco nas capacidades que a gente já acumulou, né? Apesar de todos os pesares, apesar de todas as dificuldades, quando olho para o futuro, eu vejo muito potencial no Brasil ainda. Poucos países no mundo têm as agências públicas que a gente tem, apesar de todo o desmonte, a gente ainda tem um BNDES, a gente ainda tem uma Petrobras, né? A Eletrobras está em vias de ser totalmente transferida para o setor privado, mas a gente tem muito conhecimento técnico acumulado nas agências de governo e na própria indústria brasileira, né? O Aroaldo conhece isso melhor do que ninguém. Se a gente tivesse uma injeção de ânimo ali, uma injeção de demanda, de financiamento, um olhar, né, de reindustrializar de fato o país partindo do governo, eu acho que a gente tem muita possibilidade, né? Então eu queria ouvir, se possível, né, umas palavras assim mais otimistas, né, ou de esperança, ou enfim, se não for possível também não é possível, mas para a gente, né, concluir a nossa conversa, né? Deixa eu falar umas coisas pessimistas ainda. Fica à vontade. Legal, só pegando o gancho da professora, acho que perfeito, e acho que é isso que nós temos que chamar a atenção da sociedade brasileira como um todo, porque o que estão deixando no Brasil, né, por falta de intervenção governamental, e se deixar na lógica do mercado resolver, vão deixar a indústria suja do mundo para a gente. Vão deixar a indústria que precisa utilizar água, né, porque falta por aí, eles acham que pode gastar nossa. Eu participei de um debate recentemente, e uma pessoa apresentava alguns números. Para produzir 1 quilo de carne, é necessário 17 mil litros d'água. Nossa. E eu achei impressionante esses números, que eu nunca tinha escutado assim, né? Claro. Que de toda a água potável do mundo, 70% é usada na agricultura, 22% na indústria e só 8% é consumo humano. Então, de toda a água potável, só 8% é consumo humano. Então, eles estão redesenhando, né? Deixar para cá, como a professora falou, é a soja, que para produzir soja vai muita água. Então, é o boi que gasta 17 mil litros d'água. Então, é isso que nós temos que perceber. Eles deixam aqui o que vai levar nossos recursos naturais, o que nós temos em abundância. O que poderia ser algo a favor nosso, nós vamos destruir o que eles estão deixando.
E outra coisa abismante, né? Que o nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Como a professora falou e como você também falou, Paulo, que isso vai direcionar o que nós vamos ser do futuro, né? E alguns números que a gente até vem discutindo muito nessa pauta de reindustrialização que a gente está usando. Em 2019, os Estados Unidos, em pesquisa e desenvolvimento, só nessas duas áreas, investiu mais de 580 bilhões. E agora tem um up com Biden agora. Não, sendo que eles já estão na fronteira, né? Eles já têm o domínio da fronteira tecnológica. Né? Sim. A China foi mais de 500 bi. Japão, Alemanha, quase 200 bi. E o Brasil, menos de 40. Então a gente não vai conseguir dar um salto tecnológico para a gente adentrar as cadeias globais. Ou pior, a gente podia reorganizar ou pensar algumas cadeias a partir da nossa região, do Mercosul, da América Latina, que é o embate que o Guedes está fazendo agora. Ele está falando mal do Mercosul, querendo, né, diminuir ou reduzir até a tarifa externa comum para poder construir acordo bilateral. Que o acordo bilateral que ele está olhando é com o agronegócio, que afeta diretamente a indústria. Mas, assim, para finalizar, eu ainda sou muito otimista. Eu acho que a gente, né, tem capacidade, a gente tem um parque industrial importante no Brasil, a gente tem capacidade de conhecimento, a gente tem capacidade de desenvolver tecnologia no Brasil. Na verdade, a gente precisa ter um ente que articule. Então, o Estado, né, precisa entrar nesse jogo, né, para puxar todos os entes, né, que participam dessa discussão, né, para uma centralidade e traçar o caminho. A gente tem toda a capacidade de dar o salto tecnológico necessário, de entrar dentro dessa revolução tecnológica industrial e a gente voltar a trazer esperança para o povo brasileiro, com emprego de qualidade e renda de qualidade. E é para isso que nós estamos organizados e estamos lutando a cada dia. Obrigado, Paulo. Boa. Antes de passar a palavra para a professora Márcia concluir, eu só queria dar uma palavra sobre essa questão dos acordos regionais, né, e do absurdo que especialmente o acordo que o governo tenta fazer com a Europa, né, do Mercosul com a Europa, em que a gente tiraria proteção tarifária, a pouca que restou para a indústria brasileira, em favor de ter ganhos para o agronegócio na Europa. Quer dizer, é uma lógica totalmente invertida do que a gente precisa, porque o nosso agronegócio ele já é um campeão mundial. Ele não precisa de ajuda. Se tem alguma coisa que a gente faz bem no Brasil, é agronegócio. O Brasil já está entre os 5 maiores players do mundo de agro, né? Agora, a indústria brasileira está jogando futebol nesse campo inclinado que eu falei, especialmente contra os alemães, né? Para lembrar de uma memória ingrata para a gente, né? Os alemães do 7-1, eles atacam do gol de cima. E num acordo do tipo do que o governo quer fazer, as indústrias alemãs terão ainda mais vantagem no Brasil. Como se as indústrias alemãs precisassem de redução tarifária no Brasil para poder competir com indústrias brasileiras. Quer dizer, é uma lógica totalmente virada de ponta cabeça, né? O agronegócio brasileiro não precisa de ajuda para competir no mundo. Quem precisa de ajuda é a indústria. E ela não precisa de ajuda porque ela é uma coitada. É porque ela joga futebol no campo inclinado, porque ela chegou num tempo atrasado de industrialização. O Brasil, infelizmente, se industrializou no século XX, não no século XIX. Isso faz toda a diferença no mundo. Porque quando ele chegou no mundo industrial, a Alemanha já estava lá, a Inglaterra já estava lá, o Japão já estava lá, né? E todos esses gigantes já estavam constituídos. Então, e dos 30 aos 80, a gente enxergava isso. O governo brasileiro enxergava isso. E pós anos 90, a gente perdeu essa ideia com o interrênio ali da era Lula, mas a gente perdeu essa noção de que a gente está jogando futebol num campo inclinado no mundo industrial, e isso está prejudicando demais a nossa capacidade de ganhar o jogo, né? Mas enfim, acabei falando demais aqui, queria pedir para a professora Márcia falar as palavras conclusivas aqui da nossa conversa. Bom, eu acho que essa simetria que você se refere, ela sem política, não é? Sem política governamental, sem política econômica, sem política industrial, ela só vai. Daqui a pouco a gente vai estar assim, jogar na vertical, né? Vai jogar na vertical, né? Não tem como recuperar a indústria brasileira, a economia brasileira, não é? Os empregos no Brasil, não é? Sem uma séria
mas uma muito séria, né? Uma intervenção que parta de um projeto claro, né? De desenvolvimento do país, de desenvolvimento dos setores que criam, né, emprego qualificado, que sejam voltados para o conjunto da população e não só para a acumulação do capital. Quer dizer, tem que pensar que nós temos uma população de 230 milhões de pessoas que precisa comer, que precisa viver dignamente, etc. e tal. Então, eu também não sou tão pessimista assim. É que a gente está vivendo uma realidade que é tão ruim, mas que é tão ruim, que a gente não consegue ver uma claridade na frente, né? Mas eu acho que tem um potencial, como o Aroaldo muito bem lembrou, né? A gente tem um potencial. A gente tem um acúmulo já de desenvolvimento industrial, a gente tem, por exemplo, nós temos muita capacidade de desenvolvimento tecnológico, nós temos uma rede, por exemplo, de programas de pós-graduação na área de engenharia, na área de medicina, não é? Que pode apoiar, não é, esse desenvolvimento tecnológico, por exemplo, essa coisa que ele falou da cadeia de insumos médicos e hospitalares, que eu concordo inteiramente com ele, porque, inclusive, é um setor que produz coisas que a população precisa, não é? Que não produz só produtos de luxo, não é? Mas coisas que são vitais, não é? Coisas que fazem com que a qualidade de vida da população melhore. E, nesse sentido, eu só queria terminar dizendo que talvez nós devamos pensar que nós estamos vivendo um grande desafio nesse momento, que é o seguinte: nós ainda temos uma capacidade. Eles estão destruindo, mas a gente ainda tem, né? E se a gente pensar que a gente pode, a partir dessa capacidade, produzir, né, ou criar um projeto de desenvolvimento que seja voltado, né, para a população e para o desafio que nós enfrentamos hoje, que é o desafio da mudança climática, não é? Nós podemos ter um desenvolvimento voltado, né, a uma melhoria das nossas condições de vida na Terra, porque hoje essa questão ambiental ela é de maior importância, né? Então eu acho que quando a gente for pensar, por exemplo, na recuperação da indústria automobilística, a gente tem que pensar, né, que nós temos que recuperar a indústria automobilística já pensando, né, que a gente não pode poluir mais, né? Se a gente for pensar, sei lá, indústria de máquinas, etc. e tal, nós já temos que pensar nesse sentido, né? Que seja uma indústria voltada para a produção de produtos que não poluam e produtos que diminuam a poluição já existente, né? Então, pensar em energia eólica, energia solar, enfim, todas essas coisas, né, que poderiam diminuir essa situação que a gente está vivendo no planeta inteiro e que é muito grave, né? Tem muita gente que fala em decrescimento. Eu não acho que a gente deva pensar num decrescimento, até porque nós temos uma carência de muitos produtos, né? Porque uma quantidade enorme da população brasileira não tem acesso a produtos mínimos, né, para garantir uma vida mais cômoda, mais saudável, etc. e tal. Então, não se trata de decrescimento, mas da gente pensar num crescimento de outra forma, não é? Ou seja, da gente reorientar essa indústria no sentido de produzir aquilo que a população precisa, aquilo que o planeta precisa, né? Aquilo que nós brasileiros precisamos. É isso aí. Eu acho que a gente tem aí uma possibilidade, né, com esse projeto que a gente tem para sair dessa crise em que nós nos enfiamos, ou em que nos enfiaram. Professora Márcia de Paula, muito obrigado. Aroaldo, muito obrigado. Acho que tivemos uma ótima conversa aqui. Tenho certeza que todo mundo vai gostar de ouvir o nosso papo e tomara que o Brasil recupere, né, o caminho da esperança. Eu acho que fica bastante claro aqui da nossa conversa que sem uma liderança do governo, né, sem que a gente volte a acreditar no papel do governo
para articular, para liderar esse projeto nacional. Vai ser muito difícil sair do buraco, e com isso não significa reduzir a importância do papel a importância do setor privado, do papel das empresas, das indústrias, muito pelo contrário, né? O que a gente tem visto no mundo é que os estados lideram para que as empresas prosperem, né? Então a China, acho que é um grande exemplo disso. Ela construiu as empresas mais fantásticas do mundo no setor, especialmente no setor industrial, mas não só no setor industrial. Os Estados Unidos usa seu estado para tentar reconstruir a iniciativa privada de maneira mais robusta, né? Empresas mais robustas, que sejam capazes, inclusive, de competir com os asiáticos, né? A própria Europa. Então, eu acho que tomara que a gente consiga retomar essa ideia, né, de Brasil, que a gente já teve no passado, né, e que já teve tanto sucesso. Então, novamente agradeço muito a presença de vocês aqui, foi um prazer, uma honra, essa aula que vocês nos deram aqui, Oroaldo, professora Márcia, e nos vemos numa próxima vez. Muito obrigado.